A Web Rádio Ramá tem o privilégio de apresentar para você o programa O Servo. Preste atenção, bons momentos de edificação, palavra pastoral e oração. A comunidade Ramá em comunhão com você. A comunidade Ramá em Petrópolis, através deste programa. Abra o coração, preste atenção. Deus vai falar com você. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa O Servo, dessa vez um pouquinho diferente. Nós estaremos aqui transmitindo o estudo que tem sido feito pelo irmão Dida e a irmã Fabiana. Então, que você possa ser abençoado, edificado com esse conteúdo que o Senhor tem nos abençoado e nos acrescentado aqui. Aproveite esse programa, que Deus te abençoe. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube, Comunidade Ramá Petrópolis. Você que quer nos acessar, acesse aí o nosso canal e deixe o seu like, deixe uma notificação para que outros também possam ter acesso ao conteúdo. Voltamos aqui com o nosso estudo sobre conduta cristã, continuando hoje sobre a criação de filhos. Esse é o nosso tema ainda hoje, para instruir como criar o filho no caminho do Senhor, na disciplina e admoestação de Deus. Para isso nós estamos aqui, eu, da comunidade Ramá em Petrópolis, seu irmão Dida, com a minha esposa, sua irmã Fabiana, também da comunidade Petrópolis. Paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez aqui, é bom demais falar de família, aprender, né, com o Senhor, como cuidar dos nossos filhos, uma herança maravilhosa que o Senhor nos deu, né? É nossos filhos, né? E que a gente possa hoje aprender um pouco mais, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que o Espírito opere em nossos corações, né? Vamos orar então, para a gente começar? Amém. Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por essa noite, poder estar aqui mais uma vez, sim, Senhor, Deus, diante da Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, possa falar conosco, Pai, nos direcionar, Senhor, abrindo, Senhor, nosso entendimento, Pai, sim, para que a Tua revelação entre, Senhor, Pai, e nos ajuda, Senhor, a criar os nossos filhos, Senhor, diante a Tua presença, diante a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Fala conosco, Pai. Sim, convence Deus, hoje, Senhor. Nos ajuda hoje, Senhor, a mudar um pouco mais, Senhor, a ter atitudes diferentes. Sim, nos mostra aquilo que precisamos acertar. Pai, é o que eu te peço, Senhor. E esteja à vontade aqui, Senhor, no nosso meio, que Tu possa falar através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus. Filhos são herança do Senhor. É uma peça bem interessante, né? Filho. Só quem os tem pode dizer como é tê-los, como é conviver com eles, como é andar com eles, né? Os filhos é uma alegria para a nossa vida. Mas quem não tem, na verdade, a maioria das vezes não sente muita falta, não. Mas quando se tem, você passa a sentir falta, né? Quando ele está longe, quando ele fica alguns dias um pouquinho distante, a gente sente falta até do barulho que a criança, que o filho faz, né? Até da bagunça que ele faz, a gente sente falta. O interessante é, né, que a gente diz, para de fazer barulho, mas quando a casa está vazia, sem barulho, é ruim, não é, meu amor? É horrível. É horrível, né? E é bom, né? Faz parte. Então, é bom o barulho. Quando está muito silêncio, é ruim o silêncio. Depois que a gente é papai e mamãe, né? Eu vejo isso lá em casa. Nossa filha está viajando, está uma parte faltando na nossa casa, é ruim, né? E a gente sente falta. Filho é uma bênção.
E olha que eu nem gosto de bagunça, hein? Mas eu sinto falta. Não, ele gosta. Quem não gosta sou eu. Eu, bem quieto. Aleluia. Nem gosto muito de bagunça, mas eu sinto falta da bagunça das crianças. Vamos lá para o nosso ponto número 3, outras instruções aí. Não seja hipócrita. Não tenha capa de santinho, santifique-se realmente, pois seu filho cedo descobrirá quem você realmente é. Não tem como fingir, né, para os filhos. Os filhos convivem conosco, eles acabarão nos conhecendo mais do que a gente imagina. E aí, se a gente apenas coloca uma capa de santinho, de certinho, daqui a pouco o filho vai descobrir que aquilo não é a verdade, né, verdadeira. Ele vai descobrir. E aí você perde o moral, né? Você perde o respeito, porque um mentiroso, um hipócrita, ele não é respeitado por ninguém, nem tampouco o será pelos filhos. Já há uma dificuldade muito grande dos filhos respeitarem os pais. A natureza humana empurra para que isso não aconteça. E aí, se a gente ainda contribui com uma falsidade ou com a nossa hipocrisia diante dos filhos, aí a situação ainda piora, né? Fica um pouco mais agressiva em questão da falta de respeito. E aí como a gente mostra para os nossos filhos que a gente não é verdadeiro e sim mentiroso, né? E a gente precisa andar corretamente, né? Exalar, né? E viver no padrão do Senhor, né? Não adianta a gente fazer na igreja uma coisa ou em algum lugar uma coisa e dentro de casa a gente não ser, né? Isso pesa muito, né? E nada melhor do que a atitude demonstra muito mais do que palavras, né? E a gente precisa entender isso, que isso é muito sério. E às vezes a gente passa desapercebido com nossos filhos, a gente faz uma atitude errada, né? Como a gente faz algo errado e eles estão vendo. E depois eles ficam confusos, né? Porque não é mais aquilo ali errado, a gente aprende que é errado, minha mãe está fazendo, né? A criança ela é muito inteligente, ela aprende muito rápido. A gente precisa, como no começo do estudo, a santidade todos os dias. A gente precisa ser muito mais santo, buscar muito mais ao Senhor, para que as nossas falhas elas saiam menos de dentro de nós, né? Os nossos desejos carnais. Por quê? É uma vida que eu posso estragar com as minhas atitudes, né? Como às vezes uma mãe, eu ouvi uma vez dizer, né, que alguém foi lá cobrar a mãe, e a mãe falou para a filha, fala que eu não estou, não. Aí a menina, minha mãe mandou falar que eu não estava, né? Então isso é muito ruim. Às vezes a gente não vai mentir na lata, mas algumas atitudes, nossa, está demonstrando isso, né? E a criança está vendo, né? Isso é muito sério. E quando acontecer de errar, que nós erraremos diante dos filhos, a gente deve assumir que errou, assumir, consertar o erro, deixar claro, ó, papai errou, papai cometeu um erro aqui, não se deve fazer, e aí a gente deve assumir, nunca querer disfarçar, querer fingir, né, que não errou. Essa hipocrisia vai atrapalhar um pouquinho aí a formação do caráter da criança. Aqui fala sobre o Enoque. Interessante. Enoque andou com Deus depois de ser pai, depois que seu filho nasceu. Não sabemos muita coisa sobre Enoque antes dele completar 65 anos aí, a idade que ele foi papai. Mas depois que gerou a Matusalém, sabemos que ele andou com Deus 300 anos. Sabemos que ele andou com Deus 300 anos antes de ser tomado. Esse registro do Velho Testamento é muito especial. Quando o encargo de ter uma família caiu sobre Enoque, parece que ele tomou a consciência da sua incapacidade. Parece que sentiu mais a responsabilidade, que era pesada demais para ele, e assim começou a andar com Deus. Lembre-se que o primeiro que foi arrebatado foi um pai,
e tinha muitos filhos. Então, Deus arrebatou o Enoque depois dele ter constituído família. Pode ser que ele tenha se voltado mais para Deus, por sentir o peso da responsabilidade, né? Algumas pessoas são assim, a responsabilidade, o peso dela, leva para mais perto de Deus. Alguns não, alguns a responsabilidade pesa muito e a pessoa parece que começa a desviar um pouco da sua boa conduta. Outros não. Outros, o peso da responsabilidade o leva a crescer, a buscar um aperfeiçoamento, a entender mais a sua incapacidade de cuidar daquilo que lhe foi conferido, confiado, e aí ele passa a buscar mais o conhecimento para desenvolver aquela atitude. E no caso, aqui, com o próprio Deus. Aí a Bíblia diz que o Enoque andou com Deus e já não existia mais, porque Deus o tomara para si. Deus teve essa atitude para com o nosso irmão Enoque. Não estabeleça dois padrões. Para conduzir seus filhos a Deus, você mesmo deve andar com Deus. Não pense que por apontar o dedo para o céu, você pode conduzir seus filhos ao céu. Você deve andar na frente e deixar que te sigam. A razão do fracasso de muitas famílias cristãs é que os pais esperam que os filhos sejam melhores do que eles são. É importante que os pais tenham os mesmos padrões dos filhos. Os pais querem que os filhos os excedam em santidade, em busca da presença de Deus. Isso pode acontecer? Pode, mas não é o comum. O comum é você ser mais consagrado que seu filho e ensiná-lo a se consagrar. É você buscar mais a Deus do que seu filho e ensiná-lo, incentivá-lo a buscar. Esse é o mais normal, mais comum de se acontecer. Então, a gente não deve esperar que a gente ande de qualquer maneira e o filho ande corretamente. Pelo contrário, eu devo ser exemplo, como a Bíblia ensina aos líderes, aos pastores. Você é líder da sua casa, você é pastor dos seus filhos, ou pelo menos deveria ser. Então, você vai na frente e a ovelha segue o pastor atrás. Lembre-se, seus filhos aprenderão naturalmente a amar o que você ama e a odiar o que você odeia. Eles vão estimar o que você estima e condenar aquilo que você condena. Portanto, deve estabelecer um só padrão para ambos, você e seu filho. Vocês devem ter o mesmo padrão. E você precisa ser bem rigoroso para consigo mesmo nesse padrão de Deus. E aí o seu filho vai aprender naturalmente a amar aquilo que você ama, a fazer aquilo que você faz, a andar da maneira que você anda. O filho puxa muito o lado dos pais. Os pais gostam muito de algum esporte, a tendência é o filho gostar. Os pais comem muita comida saudável, a tendência é os filhos comerem também. Agora, se o pai tem uma alimentação desregrada, a tendência é o filho também ter essa alimentação desregrada. Se o pai odeia alguma coisa, a tendência do filho é também odiar aquela coisa. Então, isso é para a gente saber a responsabilidade que tem o pai, né? Amém. E isso também é tão natural, né? Quando a gente vive, né? Não precisa impor, ordenar. A criança vai vendo a sua vida, o seu proceder, o seu amor, a sua santidade. Ela vai se encaixando naquilo, sabe? Ela vai sendo conduzida, né? E às vezes os pais não vivem, querem esforçar os filhos para viver uma maneira que eles não vivem. E aí não encaixa. Primeiro a gente precisa ser
para depois fazer, né? Tudo vai voltando ao início, né? Então a gente precisa entender isso, né? E às vezes a gente quer se esforçar muito. Não, se você viver, você não vai ter muito esforço. As coisas vão fluir, né? Como o Dida falou, eles vão gostar, ele vai amar ler a Bíblia, vai querer orar, já vai amanhecendo, falando alguma coisa, já vai lá no quarto beijando, bom dia, boa tarde. E isso não é impor, é você viver, né? Então, eles vão aprendendo com aquilo que você vai ensinando, né? Lá em casa a gente tem esse padrão, acorda, bom dia, aí beija um ou outro, dormir, a gente ora, beija um ou outro, tomar café junto, né, conversar, e aí eles já acordam fazendo isso, né? Então, não foi nada impor, a gente impondo, foi o Dida fazendo comigo e eu fazendo com eles, e aí eles aprenderam, né? Então, isso é muito interessante, a gente analisar, prestar atenção nisso, né, para que a gente viva, né, em melhor situação, porque às vezes a gente vai ficar fazendo esforço e não vai fluir nada. Primeiro a gente precisa fazer, né? E aí eu tenho esse hábito, eu falo que eu amo, que é precioso eles para mim. E aí esses dias o João hoje, mãe, oi, eu te amo. Então é isso, né? Eu vou fazendo isso e eles vão retribuindo, mas não é nada imposto, é algo do coração, é algo que eles desejam, porque tudo que é imposto, tem hora que não vai surgir efeito nessa característica de amor, de respeito, de convivência, né? Espero que vocês vejam, portanto, que quando Deus confia filhos, é preciso que a família tenha um só padrão. Você deve sempre mantê-lo. Seus filhos estão vigiando, às vezes sem perceber, sem querer, eles estão vigiando. Eles estão percebendo, estão absorvendo a tua maneira de viver. Não ouvem tudo o que você diz, mas estão observando o que você faz. Eles sabem quando você está fingindo. Então, é um padrão realmente que deve ser vivido. Porque quando você vive uma situação, um certo padrão, o filho entende que aquilo é o normal. Aquilo é assim, tem que ser assim. Então, ele vai viver dentro daquele padrão. Ele vai se colocando, se instalando dentro daquele padrão. Porque, para ele, é o único padrão que ele conhece. A verdade que ele conhece é aquela ali. E aí ele vai se aplicar a cumprir aquela verdade que ele está recebendo, é a única que ele tem até o momento. Então, por isso que às vezes é até bom o papai e a mamãe ficarem com os filhos até os seus primeiros 5, 7 anos, sem levar para a creche, se não houver grande necessidade, sem levar para qualquer tipo de parente ficar, ou vizinho, seja lá o que for. O ideal é que o papai ou a mamãe fique com o filho pelo menos até os primeiros 5 ou 7 anos de idade da criança. Que aí a verdade que a criança terá é aquela que você está vivendo perto dele, praticamente 24 horas por dia durante os primeiros anos da vida da criança. Agora, quando você deixa numa creche, ou deixa com o papai, ou com a vovó, ou com o titio, ou com o vizinho, ou com um parente, ou com um amigo, ou seja lá onde for, ele tem muitas verdades para ele analisar. E aí ele vai analisar, é claro, que a que mais lhe convém, é a natureza humana. Se ele fica com o papai deixa ele brincando o dia inteiro, ele fica com a mamãe bota ele para arrumar a casa, ele vai querer ficar com quem? Já está respondida, né, a pergunta. Então, se ele tem uma só verdade, é o papai e a mamãe, ele vai se adequar àquela verdade. Ele vai passar, se esforçar para praticar aquela verdade. O nosso filho tem 4 aninhos ainda, e desde os seus 3 aninhos, ele sai de casa
e vai na lixeira do condomínio lá levar o lixo. É relativamente longe para uma criança de 3 anos, mas ele vê eu levando o lixo. E aí ele quer levar, ele tem um desejo de levar. E eu me aproveito daquilo e incentivo, deixo ele levar o lixo. E deixo ele sozinho. A mãe, às vezes, ficava meio preocupada, que tem que descer 4 andares de escada. Eu falava, não cai não, fica tranquilo. E ele descia a escada, amarradão, ia lá, levava o lixo, eu olhava ele da janela e ficava todo bobo, porque cumpriu aquele padrão, cumpriu aquela missão, que, na verdade, nós nunca pedimos. Ele desejou levar o lixo. Agora, se ele trabalha, se ele vive numa casa onde ninguém faz nada, a tendência dele é nunca desejar fazer alguma coisa. Então, ele vive com o papai e com a mamãe, analisando as atitudes do papai e da mamãe. Por isso que é bom os dois estar no mesmo propósito, né? Por isso que Deus fala. E ainda que não estivermos no mesmo propósito, como o Dida falou, eu já queria deixar ele levar o lixo, eu já ficava com medo, mas eu me submetia à autoridade máxima, que era o pai. Então, eu confiava na palavra do Dida, né? Então, assim, a gente precisa entrar nesse acordo, e a gente não discutia, eu falava perto das crianças. Eu olhava para ele, amor, aí esperava o João sair e falar, amor, não tem importância, eu estou aqui na janela olhando. Então, isso é muito necessário, porque, às vezes, a mãe nunca acha que é a hora do filho fazer alguma coisa. A gente tem essas falhas. As mães, não sei você aí, mãe, mas eu tenho. Então, às vezes, a gente dá esses vacilos, né? Por isso que é muito importante o homem assumir o seu papel de pai também, porque aí os dois juntos parece que consegue administrar melhor, a bênção está melhor, amém, a presença do Senhor é melhor. Não é um só cuidar, né? É os dois. Lógico que o homem trabalha, o Dida trabalha, então eu vou cuidar mais tempo, mas mesmo assim, quando o Dida está em casa, o momento que ele está em casa, ele dá a tarefa, né? Ele brinca. Então, a gente precisa avaliar isso e não discutir, né? Eu creio que o Dida tem muito mais sabedoria, mais revelação do que eu, e ele é autoridade, ainda diante que ele erre, ele é autoridade. E o Senhor o abençoa na sua decisão, né? Em questão, aí, vamos botar, levar o lixo. 3 anos, para uns é loucura, mas eu entendi que era a autoridade de Deus, e ele sabia o que estava fazendo. E aí, hoje, ele já quer fazer outra coisa, já faz outra coisa. E também uma coisa interessante também, que a criança, quando ela é pequena, ela quer fazer. Né, igual mãe lavar a louça. Eles querem lavar a louça porque eles querem brincar. Primeiro eles querem curtir a água. Deixa. E às vezes é chato, é ruim, né? Um pouco, a gente está com pressa. Deixa, invista tempo no seu filho, deixa ele lavar a louça com você. A Isabelle lavava a louça comigo, agora é o João. Né, quer lavar alguma coisa, deixa ele fazer. Estou passando pano na casa, mãe, deixa eu passar. Passa, filho. Depois você vai lá e passa de novo, se você achar que não está bom. Deixa arrumar a sua cama, está meio tortinha. Às vezes eu falo, não, puxa mais para cá, ó, mais assim. Né? Então, a gente precisa, senão nunca você vai ensinar. E a palavra de Deus diz que é Deus de pequeno. Amém. É Deus de pequeno que a gente ensina a verdade do Senhor. E Deus de pequeno, a gente ensina aquilo que é necessário na vida comum, né? Na vida humana. É Deus de pequeno. Não espera ficar grande, não, porque se ficar grande, a mente já vai estar totalmente não tão pura, né? Para aprender. Contaminada e dispersa. Amém. Interessante que nós estamos falando aqui, hoje nós tivemos que trazer o nosso filho para cá, para o salão, né? E aí ele está brincando ali, sozinho. Com o que ele está brincando? Com a vassoura e a pá. E está lá juntando lixo. Está ali, junta o lixo para cá, junta para lá, poeirinha do chão, e juntou até ficar tudo juntinho, e pegou a pazinha, foi lá e está ele ali. Amarradão, só tem ele de criança aqui. Ele está brincando com a vassoura e com a pá. Então, querido, se torna até uma diversão para a criança. O padrão, a verdade que você inculcar no seu filho com as suas atitudes e o tempo convivido ali com o filho, vai se tornar para ele a vida, a verdade normal. E aí ele encontra naquilo a diversão, a alegria, ele não perde a infância.
Ele encontra naquilo diversão. Criança é um ser muito capacitado para isso, para encontrar diversão naquilo que não tem para nós, naquilo que a gente não vê nada. A criança pega um pedaço de papel qualquer e ela inventa ali uma diversão. Quando ela não tem brinquedo, é um galho de árvore, uma folha, um lixo qualquer, uma garrafa velha, amassada, uma garrafa PET. Para ela é uma diversão e ela vai arrumar alguma coisa para fazer com aquilo. E acaba até criando alguma coisa na sua mente. Ela acaba ficando um pouco mais inteligente, desenvolve mais o seu cérebro para criar algum tipo de brinquedo. E isso é muito bom, muito gostoso de viver. Mas ninguém quer viver isso, a gente quer dar brinquedo para a criança. Que a gente acha que a criança precisa muito ter brinquedo, que afinal de contas o vizinho dela tem e ela não tem nada, o outro ganhou e ela não ganhou, então a gente se obriga a dar alguma coisa para a criança, por conta até das outras crianças também que receberam. Quando a criança precisa mesmo é de amor e atenção. Isso desenvolve o raciocínio da criança. Os pais devem pensar do mesmo modo. Para que a família seja sólida, o pai e a mãe devem pensar da mesma maneira. Se discordarem entre si, os filhos estarão sempre buscando o mais clemente no assunto que desejam. Deve-se sempre estar em acordo e os filhos pedirem aos dois aquilo que desejarem. Então, se houver algum desacordo, deve ser resolvido lá no quarto. Lá na intimidade dos dois deve ser resolvida aquela situação. Nunca perto das crianças. Quando chegar perto das crianças, já deve estar bem definido, bem resolvido, para que a criança não tenha dificuldade de entender o que é certo e o que é errado. Ela terá uma única verdade, tanto da parte do papai quanto da parte da mamãe. Porque a criança ela já tem a natureza carnal e ela é esperta, ela é malandra. Ela vai para o lado onde ela obtém mais coisas, né? Eu vejo isso lá em casa. Tem coisa que a Isabelle vem e me pede. E tem coisa que ela pede o pai dela. Aí eu observei e falei, tem uma coisa errada. Eu falei, agora pede seu pai. Porque ela sabe que tem coisa que ela me pede, eu vou deixar. E o pai dela não vai deixar. E tem coisa que eu sou mais duro, o pai é mais flexível. Então, tem que entrar no acordo, né? Porque senão a criança ela fica malandra. Então, ela vai obtendo aquilo que ela quer, né? E isso é ruim. Ela vai o quê? Vai gerando outros pensamentos na vida dela. Ela quer obter o melhor lucro com menor esforço. Isso. E aí não é assim que a banda toca, né? Ah, dona Isabelle. Eu observei isso, agora nós estamos fit, né? Bate aqui, meu rei, bate aqui. Estamos juntos aqui. Aqui não é conversa fiada, não. É unidade mesmo. Às vezes dá umas tretas aí, às vezes o positivo dá uma arrancada aí. Mas tudo bem, a gente continua junto. Respeite os seus filhos e tema a Deus. Um princípio básico na Bíblia com relação aos filhos é que eles são dados pelo Senhor. Eles são dados por Deus. Desta forma, eles são propriedade do Senhor. Um dia, você dará conta a Deus desta responsabilidade. Então, a gente deve entender que os filhos são uma propriedade de Deus. Deus os entregou nas nossas mãos, na maioria das vezes por vontade nossa, na maioria das vezes por pedido nosso, na maioria das vezes por busca nossa. Deus nos entrega um filho e aí o filho pertence ao Senhor. Então, devo entender isso para que eu me responsabilize completamente diante de Deus pelo meu filho e procure ensiná-lo aquilo que ele precisa viver diante de Deus. Porque um dia eu darei conta a Deus daquilo que Deus me entregou.
Isso é um fato. E eu devo respeitar o meu filho, a minha filha. Nossos filhos devem ser respeitados. Respeitados. Eu não devo me submeter a ele, mas respeitá-lo. Eu não devo querer desonrar o meu filho. Não é bom você fazer chacota com a criança. Isso não é legal, isso não é agradável a Deus. Agora, eu também não devo fazer as vontades da criança, né? Uma ou outra, quando Deus dá alguma direção, alguma alegria, né, para o coração da criança, a gente faz, mas a vontade tem que ser a do adulto, né? O adulto sabe o que é melhor para a criança. Assuma seus erros. É necessário que se assuma os erros, mostrando aos filhos que os pais também erram, que nós já falamos acima, né? E ensinando-os a serem humildes o bastante para assumir os seus erros. O papai que não erra, ele ensina o filho a ser soberbo. Nunca o filho vai reconhecer o erro. O papai nunca reconheceu erro nenhum, a mamãe nunca reconheceu erro nenhum, nunca errou. Pai é perfeito, a mamãe é perfeita. Então não é assim. Assuma os seus erros, mesmo diante dos seus filhos. Você precisa assumir que errou. Para quê? Para que o filho entenda que, quando erramos, nós devemos nos humilhar e nos consertar, nos reconciliar, voltar atrás, para acertar aquilo que foi cometido de errado. Porque todos nós somos passíveis de erro. Todos nós. O único que não errou chamou-se Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele não errou, não cometeu nenhum pecado. Agora os outros homens todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, diz lá em Romanos. É necessário, então, que se assuma os erros. Não se torne uma cruz para o seu filho. Aprenda a disciplinar os seus filhos com amor e não com crueldade ou com ira. Pois, se assim for, eles terão os pais como uma cruz e não como amigos. Eu preciso disciplinar meu filho, é ordem de Deus. Agora, eu devo fazê-lo com amor, não com raiva, ou com ódio, ou com crueldade. Não é para machucar a criança, não é para humilhar a criança, como nós falamos na aula passada. É para que a criança aprenda. É para que a criança não se enverede por um mau caminho. É para que a criança consiga compreender o que é a verdade da vida, como se deve viver, como se deve proceder, como se deve agir em tal e tal situação, circunstância, ou ocasião, ou lugares. Tem lugar que a criança fica à vontade para correr para lá e para cá, tem lugar que não se deve correr para lá e para cá. Então a gente vai ensinando o filho no caminho que ele deve andar. E a disciplina faz parte desse ensinamento. A disciplina é para ensinamento e correção. E Deus vai quebrantar o eu da criança através da disciplina. A disciplina não é para punir a criança apenas, é para ensiná-la a decidir de maneira diferente. Amém? Os pais devem ser lentos em exigir obediência dos filhos. Não se deve ter pressa. Eles devem primeiro ser bons pais diante de Deus. Então, não preciso ter pressa em exigir obediência do filho, de uma criança. A criança, ela vai obedecendo gradativamente, ela vai aprendendo a obediência, né? O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência naquilo que sofreu. Então, imagina uma criança que nasceu do pecado, né? Jesus não foi concebido em pecado, mas agora imagina uma criança que foi concebida em pecado, com essa natureza carnal e pecaminosa que nós temos. Então, a criança, ela vai aprender a obediência aos poucos.
Às vezes, como a Fabiana falou na outra aula, parece que nem está funcionando muito. Mas a gente prossegue em obediência ao Senhor, que ensina a disciplinar. E aí depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo que a criança vai se padronizando, ela vai chegando àquele padrão que você tem instituído, ensinado e demonstrado à criança. E aí ela vai devagarzinho alcançar aquilo. A gente precisa ser bons pais diante de quem? De Deus. Eu preciso amar o meu filho como Jesus ensinou. Eu preciso amar com o amor de Deus, um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que é paciente, benigno, longânimo. Um amor que não procura os próprios interesses, não arde em ciúmes. Esse é o amor que eu devo amar os meus filhos. E aí, o filho recebendo esse amor, o que ele nos dará em troca? Amor também. Ele dá aquilo que ele recebe. Ele não pode dar o que ele não tem. Então, se eu dou amor, ele vai ter o que para me dar? Amor. Agora, se eu dou ódio, irritação, ele vai ter o que para me retribuir? Ódio e irritação. Não descarregue sobre seus filhos as suas frustrações. Você se comunica bem com todo tipo de pessoa. Você é razoável com seus amigos, parentes e colegas. Mas você trata seus filhos como se eles fossem sua possessão particular. Você descarrega seu mau gênio sobre eles. Você os trata como bem lhe agrada. Parece que você é cortês com todos, menos com seus filhos. Isso é algo assim muito comum de se acontecer. Um homem, chefe de família, que é carinhoso com todas as crianças, menos com os próprios filhos. Gosta de dar presente, dar bala, pirulito, chiclete para todas as crianças, menos para os seus filhos. Eu lembro de um amigo que eu tive assim, já um senhor, e ele, quando me via, ele queria me dar alguma coisa, me chamava no bar, mandava escolher um biscoito, uma bala, um pirulito, um doce, qualquer coisa assim dessa natureza. E meu pai, muito amigo dele, depois meu pai veio falar comigo, né, que ele não era assim com os filhos. Os filhos chegavam lá, ele tratava com grosseria, já mandava embora, não queria nem que ficasse lá perto, tal. Isso é muito comum. A gente, às vezes, não nota, mas a gente faz isso, às vezes, com os nossos filhos. A gente tem tanta paciência com o filho dos outros, e aí, quando chega o nosso, a gente não tem quase que nenhuma. E isso é ruim, é fora do padrão, não é assim o padrão que Deus nos ensina. E a criança percebe isso. Lá pelas tantas, ela começa a perceber, e aí ela entende, ela não acha, ela entende que o pai não a ama, que é a pura verdade, infelizmente, né? Ela entende que o pai não tem amor por ela, porque o pai trata bem todas as outras crianças, às vezes até na igreja. E o filho, o pai lança de qualquer maneira. Uma criança, e mãe é mestre nisso, né? A mãe pega o filho do outro quando está chorando. O dela, quando chora, ela quer jogar para o pai, quer ficar falando grosso, sacudindo, brigando. O do outro não, o do outro ela pega, fica ali balançando, acariciando, brinca, quer distrair, quer conversar. O dela, quando chora, ela às vezes já está meio que aborrecida e aí começa a esbravejar, falar bobagem, tratar com grosseria. Não que não deva disciplinar, uma criança está chorando à toa, ela deve ser disciplinada. Está chorando à toa, no momento que não é para chorar, atrapalhando uma situação, uma conversa, uma reunião, qualquer coisa dessa natureza, a gente primeiro vê o que é que a criança necessita. A criança está necessitando de nada, está chorando de manha,
a gente leva para um lugar mais tranquilo e disciplina ali, com rigor. Agora, a criança está chorando por alguma tristeza. Eu preciso saber o que a criança tem. Não vou disciplinar uma criança que está chorando de tristeza. Eu preciso analisar e ver que motivo está causando tristeza àquela criança, o que está causando frustração àquela criança. E aí a gente conversa com aquela criança. É o que a gente faz com o filho dos outros. Quando a gente vê chorando, a gente quer saber o que houve, quer dar carinho ali, dar atenção, quer procurar valorizar o que a criança está sentindo. E quando é o nosso filho, a gente precisa agir até com mais amor com os nossos filhos também. Mas como esgotar o seu mau gênio? Se eles derramarem sobre o chefe, serão despedidos. Se for sobre os amigos, serão condenados. Assim, o único lugar para descarregar o nosso mau gênio vai ser em casa. Você não tem liberdade para bater ou repreender como quiser. Os crentes devem ser educados e amáveis com seus filhos. Não devem ser rudes ou descuidados ao tratar com eles. Ser rude ou descuidado com os filhos somente torna a pessoa mais indisciplinada ainda. Cada pessoa, ao crescer na vida cristã, deve aprender a se dominar, principalmente com relação aos seus filhos. É errado para os cristãos ficarem irados e é errado desabafar o mau gênio nos filhos. Permanecerem irados, né? A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu não posso permanecer irado. A ira deve durar um momento só e acabou. Eu não devo ficar com aquilo e ainda descontar aquilo nos filhos, aqui se tratando de criação de filhos, e nem tampouco na esposa, porque ela vai acabar ficando mal também para cuidar dos filhos. O seu não deve ser não. E o seu sim deve ser sim. Tudo, porém, com amor. O não deve ser não. Deve ser bem definido a sua palavra para com as crianças. Não é não, sim é sim. Agora, tudo também com amor e com carinho. Eu não preciso dar um não agressivo para uma criança. Para que ele se torne um não verdadeiro, ele não precisa ser agressivo. Ele pode ser com muito amor. Ah, pai, isso, aquilo. Não, filho, agora não. Pô, mas só um pouquinho. Não, agora não. Acabou. E ele vai entender. Quando você não mudar o não para sim, o sim para não, ele vai entender. Amanhã, quando você falar a primeira vez, ah, não, filho, ele já entendeu que não. E quando você falar, sim, meu filho, ele vai entender que sim, ele vai esperar aquilo acontecer, porque você disse sim. Então, nós precisamos ter assim bem definido diante das crianças a nossa resposta. Mas não precisa ser agressivo para ter uma resposta definida. A resposta pode ser definida com muito amor, com muito carinho. E aí a gente ganha o filho e o filho passa a entender quem é o pai, qual é o padrão do pai. Ele entende o que o pai faz, o que o pai não faz, o que o pai gosta, o que o pai não gosta, o que o pai vai liberar, o que o pai não vai liberar, a ponto dele nem vir pedir ao pai algo que ele entende que é absurdo, entende que não é legal e o pai não vai deixar, ele já sabe. E aí ele não vai nem pedir o pai, ele vai poupar aquela chateação daquela conversa, até para não receber um não, porque ele já conhece o pai. E quando o pai falar, ele vai entender e não vai querer insistir, porque ele sabe que realmente está definida aquela situação. Amém? Faça uso da autoridade com restrição. Deve-se saber utilizar a autoridade concedida por Deus, para que essa autoridade
mal administrada não venha levar os filhos à ira, desanimando-os pelo excesso. A autoridade, irmãos, também ela deve ser exercida com amor. Com amor. A autoridade deve ser exercida com amor. Eu devo saber como me utilizar da autoridade. Não é a minha vontade que deve prevalecer, é a vontade de Deus. Não é o meu padrão que deve prevalecer, é o padrão de Deus. Não é o meu ensinamento que deve prevalecer, é o ensinamento de Deus. Então eu preciso estar baseado na verdade que é a palavra de Deus, para que a criança aprenda não o que o pai quer ou o que o pai gosta, porque os gostos do pai e do filho podem ser diferentes. Os desejos do pai e do filho podem ser diferentes. Isso não muda nada em questão do respeito, questão da autoridade e em questão da disciplina. Eu posso não gostar muito de esporte radical e o meu filho amar. E aí eu vou proibi-lo de fazer porque eu não gosto? Não. Ou eu posso gostar muito de um esporte radical e meu filho não gostar. Vou obrigá-lo a praticar se ele não gosta, só porque eu gosto, só porque eu quero, a meu bel prazer? Não. Por isso, o meu padrão para ensinamento, para disciplina, para correção e para instrução deve ser baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Deve ser baseado na verdade. Lá em casa nós somos 4. Eu, Fabiana, minha esposa, Isabelle, nossa filha de 13 anos, e o João Guilherme, nosso filho, que vai fazer 5 anos. A Fabiana não gosta de nada muito radical. Nós fomos no parque há uns meses atrás aí. A Fabiana não gosta de andar em brinquedos meio perigosos no parque. Eu amo. Eu gosto de sentir adrenalina. A minha filha gosta muito também. O João Guilherme não gosta. Então, o que a gente faz? Junto eu e Isabelle e vamos lá no brinquedo, aquele que vira de cabeça para baixo, faz pirueta, gira e joga para lá e para cá. Adrenalina. A gente vai com medo, mas vai. A mãe não vai nem que pagar. E o João Guilherme também não gosta de ir, nem que pagar. Então, eu não posso querer empurrá-los a viver uma vida de adrenalina, igual eu gosto de viver. Por quê? Não é um padrão bíblico. Eu devo colocar para ela e para o filho e para a filha o padrão bíblico. O meu padrão deve ser o padrão da Bíblia. Eu não devo ter o meu desejo, a minha vontade, a minha maneira de agir. Não. Eu devo agir segundo aquilo que Deus tem me ensinado através da sua palavra. E aí isso sim vai gerar vida, disciplina e quebrantamento do eu da criança. Para que a criança, quando crescer, possa o quê? Receber Jesus como Senhor de sua vida. Não é verdade? É verdade. É isso aí mesmo. Eu estava me lembrando aqui do parágrafo lá de cima, né? Eu vou contar aqui também as minhas falhas, né? Como às vezes a mulher tem muito essa tendência, né, de estar irritada, tá, com alguma dificuldade, estourar em cima dos filhos, né? É raro a gente ver um homem fazendo isso, né? E eu me recordo de um dia, eu estava bem irritada, não sei o que a Isabelle estava fazendo, chorando, eu não lembro certo, mas ficou no meu coração. E ela tinha muito medo de polícia. E aí um dia eu falei com ela, eu vou te dar para a polícia se você não parar de fazer isso, de chorar. E aquilo me bateu, se eu pudesse engolir aquela palavra, só que as palavras não voltam mais, né? Então a gente precisa pensar naquilo que a gente fala. E na hora o Espírito falou comigo e eu abracei a minha filha.
Eu comecei a chorar e falei, me perdoa, filho, eu jamais vou te dar para a polícia. Eu te amo, você é especial para mim. Mas aquilo ficou meses no meu coração. E eu abraçava ela e pedia perdão de novo. E eu orava o Senhor, Senhor, saia disso, Senhor, tira isso da mente da minha filha. Porque uma atitude errada minha, Senhor, eu posso estragar o coração da minha filha. E aí Deus foi me ensinando a mudar as minhas atitudes. Então, quando você erra, a gente vai errar como mãe, como o Dida falou, mas a gente pede perdão. E a gente consegue... Eu consegui começar a pedir perdão aos meus filhos e ensinar eles a pedir perdão. Então, vigie. Eu não sei, eu fico com isso no meu coração. Será que ela esqueceu? Porque eu não esqueço. Então, tem coisas que a gente não pode voltar mais atrás. Tem palavras que saem da nossa boca que não voltarão mais. Hoje eu tenho atitudes diferentes com ela, hoje eu amo, a gente conversa, mas eu fico pensando, e aquela palavra? Será que saiu de dentro dela? Eu peço isso ao Senhor, e eu sei que já passou aqui o assunto, mas o Dida me deu liberdade para falar, isso estava no meu coração. Então, comece hoje a se posicionar, o Espírito vai falar, não descarregue no seu filho, não faça nada, porque isso não é disciplina. A disciplina é você ir lá, bater no chinelinho, no bumbum, na hora certa. E às vezes as pessoas não disciplinam, mas ferem com palavras, e isso é muito ruim. E eu aprendi com isso, e tenho tentado. E uma coisa também que eu queria falar um pouco, abrir aqui um leque, não está muito no assunto, mas algo que uma vez o pastor Érico falou comigo, que foi de Deus, aquela palavra do pastor Érico, quando ele falava, quando eu ia disciplinar a Isabelle, que era para me orar, para ver se não era uma atuação maligna. E interessante, parece que Deus já estava revelando a ele. E aí aconteceu isso. Teve um dia que ela estava fazendo alguma coisa que eu falei para não fazer, ela fez, eu disciplinei ela, só que ela estava diferente. E aí eu veio aquela palavra do pastor Érico sobre mim. Na hora que eu ia, na hora que eu ia disciplinar, veio a palavra do pastor Érico sobre mim. E eu lembrei daquela palavra, e eu peguei ela e orei, e repreendi o mal. E aí depois ela chorando me abraçou, mãe, me perdoa, porque eu não sei o que eu estava fazendo. Então a gente precisa disciplinar, mas a gente precisa orar também, porque às vezes os nossos filhos são bombardeados pelo inimigo, e tem coisas que é influência do mal. Não tudo, a maioria é a desobediência mesmo, mas a gente precisa entender isso. E teve umas 2 vezes que aconteceu isso. Uma vez foi no retiro também. E quando eu ia disciplinar, veio o Senhor de novo, e eu orei, repreendi, e ela ficou outra. E ela falou, mãe, eu não sei o que eu estava fazendo. Então, a criança, ela também é atacada pelo inimigo. E o inimigo, ele quer o quê? Já roubar a mente dos nossos filhos, botando coisas que não é, atitudes que não é. Então, a gente precisa entender isso. Isso também faz parte da disciplina, porque, às vezes, a gente precisa discernir todas as coisas. E eu aprendi isso, e eu vi resultado. Teve horas não, que eu tive que disciplinar mesmo, mas teve horas que eu via. Foi poucas vezes, eu me recordo de 2, mas teve, porque senão eu ouvi aquela palavra. Então, quando uma autoridade fala com você, atenta, porque talvez ele está te preparando para uns dias mais à frente você passar, e que você possa estar atenta para que você não venha danificar aquilo que o Senhor tem te dado para fazer com qualidade. Talvez ali, se eu não atentasse para aquela palavra, se o Senhor não me revelasse, eu estaria disciplinando, mas de uma maneira errada, porque naquela hora eu precisaria repreender o mal. Então, a gente precisa entender isso. Aí eu orei acho que umas 2 vezes. Aí eu falei, Senhor, se eu estou orando 2ª vez, não sair, eu vou disciplinar. Então, já é a disciplina. E ele não, acabou, cessou, ela mudou. Então, a gente precisa também entender um pouco isso também. Não sei se o Dida é a favor disso, mas eu sei que
o pastor falou, e eu vejo isso, né? Então a gente precisa entender, porque os nossos filhos, eles estão aí no mundo, eles vão para o colégio, eles vão fazer coisa, eles vê coisa, vê um amiguinho, e o inimigo está aí para tentar o quê? A mesma maneira que o inimigo quer atuar em nós, jogando pensamento, atitude, dureza, ele quer fazer numa criança. E, às vezes, a gente não atenta para isso. E a gente precisa atentar. O mundo espiritual, a gente precisa estar posicionada também em oração para a gente discernir o mundo espiritual, para que a gente não ache que é tudo normal. Né? E a gente precisa ir. E quantas crianças, às vezes, né, vê demônio. Eu já lidei com crianças que elas viam demônio. A atitude delas começaram a ficar diferente, porque elas viram demônio. E os pais não ligaram. Não, vamos chamar, vamos orar, vamos ver o que está acontecendo. Por que está vindo esse demônio? Qual é a legalidade que eu tenho dado para o inimigo entrar nos meus filhos? Porque eu creio que é os pais que dão essa legalidade. Né? Talvez não em todo o tempo, né? Pode ser que ele venha, porque o inimigo ele é persistente, ele é ruim, né? Mas, às vezes, nós, pais, damos legalidade em chamar o filho de bobo, né? Palavras, às vezes, que é feia. Né? Você não aprende nada, para de falar coisas feias para os seus filhos, que, às vezes, não é... A gente não usa palavrão, né? A gente é cristão, mas, às vezes, a gente utiliza de palavras que não são boas, de palavras que ferem, que machucam, envergonhar a criança, como o Dida falou. A criança faz xixi na cama, você precisa falar para todo mundo, ele é um mijão, ele faz xixi na cama, não fala com ele não sei o quê. Isso é feio. Isso, Jesus não se agrada disso. Né? Você vai cuidar do seu filho, vai conversar, vamos orar, vamos ver. Então, a gente não deve envergonhar. Tem hora que a gente envergonha, tem hora que Deus deixa alguma coisa acontecer, a gente dá uma palavra dura perto de alguém, né? Às vezes Deus faz isso, né? Mas não dessa maneira assim de contar o pecado da criança, sabe? Pecado não, a sensibilidade da criança, né? Às vezes o Dida já repreendeu a Isabelle perto dos irmãos. Filho, olha o que tu está fazendo. Tu quer isso? Só isso? Amém. Mas assim, envergonhar, né? Essa criança é porca. Sei o quê? Mas ela é porca por quê? Será que tu está ensinando ela a ser limpa? Então, às vezes, a gente quer botar a criança, ensinar, fazer a criança que ela seja uma coisa que a gente não ensina. E, lógico, a criança vai ter hora que ela vai fazer coisas erradas, enfiar a mão no nariz, né? Fazer coisas que não acontecem, é coisa de criança. A gente também enfia, solta um pum, então a gente vai ensinando. Né? E, às vezes, a gente vai sempre exortando a criança, sem, às vezes, também que ela é ser humana e ela também tem os seus desejos, as suas falhas, os seus anseios. Né? Amém. Amém. Nunca depreciar a criança, né? Tornar essas palavras depreciativas não são boas mesmo. E aqui no 12 a gente vê aqui, mostre apreço aos filhos. Quando os filhos agem bem, os pais devem mostrar a devida apreciação. Alguns pais, ao que parecem, só sabem bater e repreender. Isso facilmente provoca os filhos a ira e desanima até mesmo aqueles que desejam ser bons. Paulo diz, não provoqueis a ira vossos filhos, para que não percam o ânimo. Os filhos devem ser encorajados quando agem bem. Eles precisam ser tanto recompensados como disciplinados. Caso contrário, eles irão desanimar. Nós precisamos também trazer elogio ao nosso filho, trazer incentivo. O filho tirou uma nota boa no colégio, eu devo elogiar, eu devo incentivá-lo a permanecer assim. E não gritar para ele que é responsabilidade dele. Você só estuda também? Você tinha que tirar mais do que isso. Isso pode desanimar, pode tirar um pouco o desejo dele de crescer, de desenvolver. Porque o pai nunca está satisfeito com nada. Se ele erra, o pai disciplina. Se ele acerta, o pai trata como se fosse pura obrigação dele, não está satisfeito com nada. Então é mais fácil andar errado. Porque é muito mais fácil tirar uma nota baixa no colégio do que tirar uma nota boa.
É muito mais fácil deixar a casa bagunçada do que arrumar a casa. Então, quando ele deixa bagunçada, eu brigo. Quando ele arruma, eu falo que ele não fez mais do que obrigação, aí ele vai deixar desarrumada, né? Que pelo menos ele leva disciplina com razão, mas não leva disciplina tendo procurado andar certo. Aí é ruim também. Nós precisamos entender isso. A gente precisa apreciar a criança. Quando a criança, o filho, não precisa ser só criança, né? O filho leva o lixo. Por exemplo, meu filho, ele sabe que eu não gosto muito que ele fica ligado na televisão direto, por muito tempo. E aí tem vezes que eu chego em casa e ele vem correndo. Papai, eu não vi nem um pouquinho de televisão hoje. Eu elogio ele. Rapaz, meus parabéns, rapaz. Que bênção, que bom, rapaz. Se encheu de outras coisas, praticou o quê? O que você fez? Tal. E eu vou procurando saber como foi o dia dele. Agora, eu não posso desconsiderar aquilo. É uma atitude que, para ele, foi um esforço que ele fez e ele considerou uma atitude nobre que me agrada. E veio logo me dar a notícia. E aí eu deixo aquilo de qualquer maneira, passar em branco, como se nada tivesse acontecido? Não, de maneira nenhuma. Eu vou incentivar, vou ver como é que foi o dia dele. O que você fez então? O que você aprendeu? O que você praticou? O que você criou? Tal? E eu vou incentivando. Agora ele está pintando algumas coisas, faz uns desenhinhos no papel lá e pinta. É algo melhor, mais útil do que ficar agarrado numa televisão ou num telefone celular na internet. E aí eu tenho que valorizar o desenho que ele fez. Ainda que não esteja tão perfeito, eu preciso valorizar. Para quê? Para que eu o incentive a crescer, a desenhar melhor, desenhar mais, procurar progredir cada vez mais. A progressão do nosso filho também depende de nós. Depende de um incentivo da nossa parte. E isso você deve fazer com o seu filho. E aí você deve fazer até com o funcionário, com o empregado, com a esposa, com o amigo, com o discípulo, o filho na fé. A gente precisa sempre apreciar quando o filho acerta alguma coisa. Amém? Então, por hoje, nós ficaremos por aqui, com essa apreciação aos filhos. Guarde isso no seu coração, papai, mamãe. Analise hoje, vê o que seu filho fez de bom, aprecie aquilo, coloque aquilo em evidência, fale daquilo para ele, fale com a família sobre aquilo que ele fez de bom nesse dia de hoje, para que ele seja animado, para que ele veja que ele ganhou uma recompensa por agir assim. A tendência dele vai ser agir assim cada vez mais. E aí a gente ganha o coração do filho e o filho acaba agindo de maneira que agrada a gente, se torna uma bola de neve para o bem. A gente aprecia mais, ele agrada mais, a gente aprecia mais, ele agrada mais, e isso se torna um vai e vem muito gostoso, um bate e volta muito bom entre pais e filhos. Amém? E nós louvamos a Deus por essas grandes, irmãos, oportunidades. Esse é um estudo desenvolvido pelo pastor Luiz Henrique de Souza França Cariús, nosso pastor aqui em Petrópolis, um estudo que tem no mínimo aí 30 anos, né, de existência, foi apenas digitado porque ele foi datilografado na época, mas é o mesmo estudo daquela época. Mas como é palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, nada mudou. Deus não muda, os padrões de Deus não mudam. E isso para mim é algo assim muito interessante. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus, entregando esse período a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento, por mais uma vitória, mais uma segunda-feira aqui, concluindo uma parte do estudo aqui sobre criação de filho, na tua presença, que tu, Senhor, complete em cada coração, que tu fale, Deus, que tu estenda essa voz, Senhor, àquele que necessita.
e o teu nome, Pai, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, seja dada toda a glória. Eu não falo do que é meu, Senhor, eu falo do que é teu e daquilo que um dia eu recebi de alguém. Não é nada novo, não é nada meu, Senhor, tudo vem de ti. E um dia eu recebi de alguém, hoje apenas transmito aquilo que me foi transmitido. Então recebe, ó Deus, esse período em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ter filhos é bom, é bom, é bom. Ter filhos é bom, é bom. Ter marido também é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor. Sem marido não há filhos, né? Pelo amor de Deus. É verdade. E sem esposa também não, né? Que bênção, glória a Deus. Estamos sendo abençoados demais com esse estudo. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, que você tenha retido cada conselho, cada exemplo, cada situação esclarecida aqui através desse estudo e que Deus te abençoe muito e até o próximo programa. Paz do Senhor. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo. Mas no próximo final de semana tem mais. Comunidade Ramá em Petrópolis. Sempre com você.